A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no nome glorioso do Senhor Jesus. Então veja, nosso querido irmão Basimar, no vídeo Cuidando do Bolso dos Outros, o dízimo, parte 5, ele deixou o seguinte comentário, ele diz assim: neste vídeo e em outros também, irmão Jair volta a contradizer a própria Escritura, quando diz que não somos herdeiros da vida eterna. Tudo isso pela falta de não aceitar a guia do Espírito Santo, aquele que nos ensinará todas as coisas. Bem, aqui eu vou adicionar uma explicação, porque eu não sei exatamente o que acredita esse ministério, sabe? Bom, a coisa é a seguinte, é uma barra funda, é uma confusão. É um pantanal de confusões, né? Ninguém sabe definir exatamente o que pensam estes homens. Cada um pensa do seu jeitão, né? Eu não sei também como Basimar, ele pensa a respeito dessa relação Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus e tal. Mas ele, no seu comentário, ele diz assim, que tudo isso pela falta de não aceitar a guia do Espírito Santo, aquele que nos ensinará todas as coisas. É verdade. Então eu quero fazer um parênteses e mostrar aqui essa relação, um detalhe maior dessa relação que há entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque como essa turma botou de lado o Senhor Jesus, então eu vou lembrar o que o Senhor Jesus disse. E ele disse, explicando sobre o Espírito Santo: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, o importante, para que você perceba a importância do Senhor Jesus nesse contexto, veja o que ele diz, o verso seguinte: ele me glorificará. Por isso, veja bem, todo lugar que você for, onde você não ouvir o nome do Senhor Jesus mencionado, cuidado, hein? Fique esperto. Se você for assistir um culto da congregação, você vai ouvir o nome do Senhor Jesus na abertura, porque é da tradição, hein? Quase 100 anos se pratica isso. O culto é aberto em nome do Senhor Jesus. É da tradição. Então, funciona que nem um motor, né? Você aperta o botão e o motor já sai virando. O cara está falando, ele nem está pensando naquilo, tá? Ele está pensando até os momentos que ele passou com os amigos tomando uísque. Então veja, você vai ouvir também o nome do Senhor Jesus se ele estiver escrito na Bíblia, né? Na leitura do texto. Entendeu? Você vai ouvir se estiver no texto que vai ser lido para pregação. Você também vai ouvir se estiver, conhece aqui? Se estiver no hino, Então, se tiver escrito o nome dele na letra do hino, você vai ouvir. E nas orações também, que você vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Porque nas orações é também parte da tradição, entende? Então o cara fala que nem que se fosse um motor elétrico. Apertou o botão, já sai rodando. Ele não está pensando naquilo. Tá? Agora, o que você sabe, o que está acontecendo numa comunidade cristã é no espontâneo. Porque o espontâneo vem do coração. E você não vai ouvir o nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir o nome de Deus. É Deus para cá, Deus para lá, Deus foi, Deus tirou, Deus trouxe, Deus me deu. Entendeu? Mas não fala no nome do Senhor Jesus. Eles dizem que a palavra que sai da boca do pregador é a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Então vamos lá, vamos ver o verso aí. Ele me glorificará, hein?
Sabe o que é glorificar? É apontar para o Senhor Jesus. Entendeu? Não para Deus, porque Deus é um nome genérico. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Entendeu? Então o Espírito Santo recebe do que é do Senhor Jesus e anuncia para os irmãos. Entendeu? Depois o verso 15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Viu a importância dessa relação? Tudo que o Pai tem é meu. O Espírito Santo recebe do que é meu. Então veja, não há uma desigualdade aí, um superior ao outro, né? Não existe isso, tá? Mas cada um tem a sua missão e a sua função, tá? Tá bom, então vamos avante. Então ele faz a citação dos versos que eu uso, né, para mostrar que vida eterna não é futura. Vida eterna é aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, beleza, graças a Deus. Se você não tem, você está danado. Entendeu? Trata de acreditar naquele sangue derramado. Somente, hein? Nada de usar muletas. Para salvar a sua alma. Entendeu? Porque senão não tem outra alternativa, né? Vai perecer no inferno. Entendeu? Por quê? Está pisando no sangue derramado em favor do perdão dos seus pecados. Para o perdão dos seus pecados, né? Entendeu? Então ele cita, são esses versos que você está vendo agora na tela, está vendo aí? Esses versos, você presta atenção que o Senhor Jesus, ele flexiona o verbo no presente do indicativo. Ele usa o verbo ter e o verbo ser no presente do indicativo. Né? Quem crê tem a vida eterna, né? Não é vai ter, vamos ver se vai ter. Quem sabe tem, entendeu? Nada disso. Presente indicativo, quem crê tem. Então, mediante a palavra do Senhor Jesus, ele falou muitas vezes, né? Você pode ter certeza, não é para ser herdada. Porque você só pode herdar aquilo que você não possui. Entendeu? Aí você vai herdar. Senão, se você já possui, não vai herdar. É seu. É seu. Entendeu? Confira, por favor, para o vídeo, confira verso por verso, para ver se eu estou, mentindo. Não somente mostrou isso, como também ele deixou vários exemplos, né? Vários exemplos de pessoas salvas, né? Usando o verso salvar no passado, dizendo: a tua fé te salvou. A mulher com fluxo de sangue, o cego de Jericó, entendeu? Várias pessoas ele disse: a tua fé te salvou. O verbo salvar no passado, flexionado no passado, quer dizer, essas pessoas estavam salvas num momento, né? Num momento que nós não sabemos, porque o Novo Testamento não relata, né? Pode ser que foi um ano antes, 6 meses antes, um dia antes, 1 hora antes do encontro com Jesus. Ele creu e foi salvo. Veja que lindo, hein? Sem batismo, sem firmeza, fidelidade, sem boas obras, sem pertencer a uma igreja. Nada, 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 nada. Entendeu? Simplesmente pela fé. Isso confere com a nossa doutrina, né? Que diz que a regeneração, o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Por favor, confira lá no final do seu inário. Se você tem dúvidas ainda, procure o estatuto da igreja, pede na portaria o estatuto. Está lá, bem escrito. O 5º ponto de doutrina. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Vai conferir, entendeu? Para ver se eu estou mentindo.
Porque você está tão acostumado a ser enganado que quando alguém fala a verdade para você, você pensa que é mentira. Tá bom? Bom, vamos dar uma repassadinha, né? Uma parte importante do vídeo anterior, né? A parte 7, né? Para a gente compreender bem como é que a gente deve ler o Novo Testamento, como é que a gente deve ler a Bíblia, tá? Usando óculos de quem? Usando óculos de quem? Dos anciãos do ministério da congregação? Com certeza não. De Tiago? Menos ainda, menos ainda. Do apóstolo Paulo? Também não, hein? E ele era um vaso escolhido. Nós temos que ler a Bíblia, o Novo Testamento, com o olhar de Jesus Cristo, com os óculos do Senhor Jesus, hein? Com a lente, né? Melhor dizendo, com a lente do ensino de Jesus. Tá? Vamos ver então uma partezinha do vídeo anterior para a gente entender bem essa parte. Tudo isso é para que você entenda, né? Que você não deve usar a palavra de homens, seja apóstolo, seja bispo, seja conselho de ancião, tá? Para contradizer a palavra do próprio Deus. Você deve procurar interpretar aquilo que disseram os homens através do ensino de Cristo. É o ensino dos homens que deve se harmonizar com o ensino de Jesus. Não harmonizar o ensino de Jesus com o que dizem os homens. Entendeu? Você deve ler a Bíblia através do ensino do Senhor Jesus. Bem, mas das comunidades cristãs que existem aí na face dessa terra, acho que a congregação deveria ser aquela que não tem o direito de cometer semelhantes erros, né? Dar a palavras de homens uma autoridade igual ou até maior do que a palavra do próprio Deus encarnado. Por quê? Porque nós temos um ensinamento dos mais antigos, dos irmãos mais antigos, que é o seguinte: entre uma palavra mal definida de um ancião e um cooperador, nós ficamos com a palavra do ancião porque entendemos que ele tem mais luz. Entre uma palavra mal definida de um dos anciãos, dos mais velhos, e o ancião mais novo de ministério, nós ficamos com a palavra do ancião mais velho, porque entendemos que ele tem mais luz. Entre o que diz o conselho dos anciãos e a palavra de um ancião, mesmo que seja dos mais velhos, nós ficamos com o conselho dos anciãos, porque entendemos que o conselho dos anciãos tem mais luz. Ora, evidentemente que nessa linha de raciocínio, entre a palavra do Deus que se fez homem e a de um apóstolo, de um bispo, de um conselho de anciãos, seja lá o que for, nós ficamos com a palavra do Deus que se fez homem que é o Senhor Jesus. Bem, meu querido Basimar, vamos falar então da herança do santo. A herança reservada para os santos de Deus é de uma grandiosidade que nós não conseguimos nem calcular, nem sequer imaginar, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, a palavra de Deus diz, né, que aquilo que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu e nunca penetrou em coração humano, isso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é parte da nossa herança, entende? Da prometida. É a herança nossa. Aquilo que o olho nunca viu, não existe nessa terra. Ninguém lhe contou. Não houve um homem capaz de fazer, por exemplo, um livro ou emitir um comentário descrevendo isso. E nunca penetrou em coração humano. Nós não somos capazes de imaginar a grandiosidade de tudo isso daí. Isso é parte da nossa herança. Agora, o que é isso? Exatamente o que é isso? Eu não consigo saber. Eu não sei como dizer. Mas é parte da nossa herança, a Jerusalém celestial, que está prometida, vamos habitar nela. É parte da nossa herança, a mansão. Jesus disse que na casa do Pai tem muitas moradas, Ele iria preparar
dar-nos uma delas para nós morarmos. O reino de Deus, é a promessa, né, do reino de Deus, do reino de Deus. Também nós não temos isso nessa terra aqui. Então faz parte de uma herança, está prometido. Galardões, recompensas, prêmios. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, você vê lá que receberemos galardões como recompensa, prêmio, por aquilo pelo testemunho que nós demos na face dessa terra. Alguns desses galardões estão descritos aí no Novo Testamento. É a coroa da vida, que vocês dizem que é coroa da vida eterna, que é um treco que não existe. Não existe coroa da vida eterna. Pode procurar. Na Bíblia não tem. Tem coroa da vida, que não é vida eterna, é um galardão, é uma recompensa. É um prêmio por o trabalho realizado.